Muito bom dia, estamos de regresso para alguns dedos de conversa com Joaquim Ramos. Hoje temos temas para abordar que são de resto de interesse quase nacional. Fique para ouvir. Joaquim Ramos, obrigado por estar de regresso a estes dedos de conversa, alguns. Qualquer dia começamos a contá-los para ver o que é que isto vai dar. Tivemos um mês recheado de notícias, umas boas, outras nem por isso, e uma delas é salientada de resto no seu mural de Facebook, que foi a poluição do Rio Tejo. Há aqui algumas incongruências em que metem a Agência Portuguesa do Ambiente também em xeque, a empresa, a Celtejo, e tudo o que está aqui à volta desta indústria. O que é que lhe apraz dizer sobre esta notícia? Bom dia, Miguel. Eu penso que, no que diz respeito a esta questão da poluição dos cursos de água, Portugal é um país que vive no regime de transição de uma situação anterior, que era uma situação em que não havia qualquer espécie de preocupação relativamente a estas matérias, para uma nova era, no que diz respeito à forma como nós encaramos o ambiente e a nossa qualidade de vida, em que estas questões ganham de facto uma importância fundamental. Hoje em dia é impensável a gente ter um conceito de desenvolvimento sem que nesse conceito esteja inerente, de facto, a preservação e a valorização do ambiente. Mas isso não é efetivamente uma coisa que se faça de um dia para o outro. Particularmente num rio como o Tejo, que durante séculos, podemos dizer assim, foi objeto das mais diversas fontes de poluição, e particularmente num ano em que a seca é muito severa. E, portanto, eu acho que nesta matéria há que ter um bocadinho de cuidado como quando apontamos o dedo a alguém. É claro que tudo aponta para que a Celtejo seja responsável por este pico de poluição. Mas eu penso que houve uma conjugação de fatores que levaram a que isto tenha acontecido. Primeiro, efetivamente, as descargas da Celtejo, pelos vistos permitidas pela APA. Por outro lado, a seca que se verificou, e por outro lado, digamos assim, a acumulação de detritos que foi sendo feita ao longo dos anos no leito do rio, como aliás vimos numa reportagem televisiva, e que em período de seca fez com que de facto o caudal do Tejo os trouxesse todo ao de cima e não fossem escoados como em anos anteriores para o mar. Mas também não nos podemos esquecer que estas empresas são empresas que contribuem para a economia nacional, que dão emprego a muita gente e que não podemos ter uma atitude, que seria a atitude que nos apeteceria, digamos assim, numa primeira reação, de mandar fechar as empresas para que o rio voltasse a recuperar. O Rio Tejo já recuperou muito relativamente a décadas passadas. Particularmente, você sabe que o Rio Tejo, a determinada altura, nos anos 60, 50, era o esgoto de toda a sua bacia hidrográfica. Hoje em dia praticamente já não há águas residuais urbanas que vão para o Tejo e para a sua rede hidrográfica sem serem tratadas, mas a regeneração do rio é uma coisa que leva efetivamente muito tempo a ser conseguida. Portanto, o que é que eu acho que nesta coisa é preciso? O que é preciso em tudo? Bom senso. E acho que devia haver uma monitorização quase automática. Aliás, eu exprimi essa opinião no Facebook. Devia haver uma monitorização quase automática das condições de caudal do Rio Tejo e das consequentes restrições que se deviam fazer aos principais poluentes, nomeadamente
as celuloses, as empresas de celuloses. E acho que a ERSAR, que é a entidade reguladora destas situações, devia montar efetivamente um sistema, ou a APA, devia montar efetivamente um sistema de monitorização permanente e sempre que se ultrapassasse um determinado limite ao nível das descargas no Rio Tejo, devia ser suspensa ou abrandada a produção das indústrias de celulose. Portanto, uma fiscalização preventiva. Exatamente, portanto, uma questão preventiva. Que não há. Portanto, eu nestas coisas sou assim. Eu ainda ontem vi o programa da TV1, que foi sobre o tema. Epá, as pessoas inflamam-se muito, mas eu acho que, de facto, nesta matéria o que é preciso é bom senso. E ir contrabalanceando, digamos assim, aquilo que é desejável, que é uma melhoria efetiva das condições da biodiversidade do rio e do usufruto do rio como fonte de lazer, com a atividade económica daquela região. E, portanto, pouco a pouco, passo a passo, ir obrigando a aplicação de técnicas cada vez menos poluentes que não impliquem, de qualquer forma, o encerramento puro e simples destas unidades. Também ninguém defendeu ainda o encerramento da CELTES, não é? Mas há aqui e nesse programa que falou ontem, uma das questões que era apontada era... Mas há muita gente, quando se fala nisto, especialmente os ambientalistas de última hora, dizem logo que fecha-se a fábrica, não é? As coisas não são... Os ambientalistas de última hora falam muitas vezes sem conhecimento de causa, não é? Exatamente. Portanto, há uma questão, às vezes, de reação ao momento daquilo que aconteceu. Eu percebo que é uma reação emotiva. Talvez a Agência Portuguesa de Ambiente devesse ter mais cuidado com o tipo de licenças que passa e, especialmente, volto a repetir, com a monitorização que se faz do caudal do Tejo em relação com a permissão do lançamento de efluentes no rio. Nós também, se formos avaliar os últimos anos em termos de cheias, tivemos muito menos significativo, digamos assim. Nós tivemos menos cheias porque o rio foi sendo regularizado ao longo dos anos, através dos diversos sistemas de barragens, porque há transvases do rio Tejo em Espanha, para a região de Múrcia, como sabem, um transvase importantíssimo que desvia a água do Tejo para a região de Múrcia. Portanto, os espanhóis é que mandam o Tejo, não somos nós, porque efetivamente os últimos anos têm sido anos de uma alteração climática galopante. Você repara, por exemplo, este ano praticamente não choveu. E, portanto, não havendo água, não há cheias. Portanto, voltaremos em breve a ter golfinhos em Lisboa, no Mar da Palha? Se calhar voltaremos a ter golfinhos em frente da praia do Tejo ou em Valada. Quem sabe, não é? Quem sabe. Mas esta é uma regularização que vai demorar muito tempo e esta recuperação do Tejo vai demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo, particularmente nas margens. A comparação não é totalmente a mais feliz, mas o Rio Trancão era o que era, não é? Sim. E nós não temos na memória o que era o Rio Trancão e o que é a zona onde está onde é a Expo 98. Não é? Sim, mas também tem que ter na memória qual é a dimensão do Rio Trancão e qual é a dimensão do Rio Tejo. Daí eu ter referido que seria uma comparação, enfim. Esta semana e este mês foi marcada também por questões um bocadinho mais polémicas, nomeadamente no que diz respeito à Justiça. O juiz Rui Rangel é alegadamente arguido por causa de suspeitas de corrupção, que envolve o Benfica e envolve também a sua profissão. Como é que acompanha esta evolução da Justiça portuguesa? Ora bem, suspeitas são suspeitas. E eu penso que, de facto, nós só podemos apontar o dedo a alguém quando há um julgamento e a sentença transita em julgado. E fica provado, efetivamente, que há situações deste tipo. Mas agrada-me particularmente que nos últimos anos a Justiça tenha, de uma maneira geral, abrangido a totalidade das situações e das corporações, digamos assim, que até agora, pelo seu caráter corporativo, estavam praticamente isentas de qualquer tipo de suspeição ou constituindo, digamos assim, classes à parte relativamente a este tipo de questões. Até há poucos anos, de facto, que os suspeitos de corrupção eram exclusivamente os políticos. Mas eu acho que ainda está bem, e continuarão sempre a ser.
mas é bom que comecem a estar acompanhados. É uma questão que já não é nova, não é a primeira vez, é a primeira vez que um juiz efetivamente é acusado, mas já há muitos anos que se ouve que nos próprios juízes, portanto na própria magistratura, há deste tipo de esquemas. Eu lembro perfeitamente, numa reunião da Associação Nacional de Municípios, do Conselho Geral há uns anos valentes, ainda era eu Presidente da Câmara, um colega do Norte ter publicamente acusado um juiz de ter um esquema montado para ganhar dinheiro com a avaliação dos terrenos das expropriações. Foi dito publicamente. Aqui há uns anos era impunidade impensável que um nessa juiz matéria. fosse regulado numa Está bem, situação mas destas, é não bom que se vá percebendo que a justiça pode chegar a todas as classes sociais, até aos jornalistas. É verdade. E é bem preciso que chegue até eles. É verdade, é verdade. Eu não vou fazer aqui a defesa da profissão, mas isto, como em todas, há bons e maus jornalistas, Exatamente, há bons e maus políticos. Como em todas as isso profissões. devia, de facto, também não é uma ser questão de se haver verificado. bons ou maus jornalistas, porque isso há bons e maus profissionais em todo o caso. É uma questão de corrupção ou não corrupção. E eu posso afirmar que sei que há jornalistas corruptos, há jornalistas que fabricam notícias a troco de pagamento. Eu não conheço, mas não conheço. Falando ainda, aliás, isto é uma questão de ética, sobretudo. Exatamente. Basta seguir o código deontológico. Acho que é algo que também faltava às vezes um bocadinho a outro tipo de classe, que era um código deontológico que fosse seguido, não é? Mas há sempre, todas as classes têm um código deontológico. Mesmo que não seja escrito, é um código moral, deontológico moral, não é? E em todas as classes há pessoas que não cumprem esse código deontológico, não é? Quando você pede um parecer a um advogado, quando pede um parecer a um economista, muitas vezes, eu não quero dizer que esses pareceres são distorcidos, mas até porque a própria legislação portuguesa é uma legislação extremamente vaga, esses pareceres podem ser, digamos assim, desviados numa determinada direção, sem que isso corresponda a um facto de corrupção, mas que viola um bocado, de facto, a deontologia de uma profissão. Podemos aplicar aí o caso de muitos advogados fazerem interpretações a determinadas leis à medida daquilo que lhes interessa. Exatamente. Portanto, estamos a falar da interpretação de uma série de coisas. Mas isso o mal é das leis, não é? Enfim, vamos ter um bocadinho de Portugal para irmos até aos Estados Unidos. Houve aqui uma mudança de política relativamente à Coreia do Norte, com os Estados Unidos, através de Mike Pence, já está disponível para negociar, digamos assim, através da Coreia do Sul, com a Coreia do Norte, um possível processo nuclear, digamos. Nós estamos à beira de uma terceira guerra, na sua opinião? Não, eu acho que não. Não. É fogo de vista? Não, é tudo fogo de vista. É tudo fogo de vista, acho eu. Acho eu que sou um otimista, não é? Mas, quer dizer, uma terceira guerra mundial, que agora teria características, obviamente, nucleares, não é? Corresponderia mais ou menos à destruição da humanidade. Eu penso que... Mas o senhor lá da Coreia do Norte terá noção disso? Não? O senhor da Coreia do Norte tem absoluta noção disso. E o senhor da Coreia do Norte, todas as suas estratégias de atuação são no sentido de preservar a sua posição interna. Isto é, de ser uma espécie de imperador-rei, de imperador-sol, para aquela população. Curiosamente, eu acho que o presidente Trump teve uma atitude relativamente à Coreia do Norte que resultou, ao contrário do que costuma acontecer com as atitudes deles. O que não me deixa de surpreender. Eu acho que este conjunto de alterações que houve nos últimos meses relativamente à atitude da Coreia do Norte se deve um bocadinho àquilo que se chama, passo o termo, o coeficiente de cagaço. Eu acho que pela primeira vez, talvez, houve alguém que assustou aquela coisa que governa a Coreia do Norte e que o obrigou, de facto, a fazer uma aproximação primeiro da vizinha Coreia do Sul
e através da Coreia do Sul, dos Estados Unidos da América. Mas também penso que há um fator muito importante, quer dizer, não há povo nenhum que aguente durante muitos anos um regime como aqueles. E eu acredito que as próprias altas patentes militares da Coreia do Norte não são todos tontinhos, com certeza, não é? Não podem ser, não acredito que sejam. Eu acredito que as próprias patentes militares da Coreia do Norte pressionaram no sentido de se abrandar esta escalada de ameaça nuclear, onde a Coreia do Norte, obviamente, estaria condenada, se calhar, a desaparecer do mapa, não é? E fizessem com que houvesse, de facto, os falcões coreanos começassem, de facto, a dar primazia às pombas coreanas. E, portanto, os desportos, os Jogos Olímpicos, os campeonatos de futebol, etc., são sempre um bom argumento para estas tentativas de aproximação e de gelo nas relações dos países, e eu penso que é isso que está a acontecer, e penso que isso contribui um pouco para afastar ainda mais este espectro de uma terceira guerra mundial, que penso que é o que nós vivemos atualmente, de facto de um período de maior distensão relativamente a essa ameaça. Depois da Coreia, voltamos aos fogos. Há agora uma possível entidade para ajudar a monitorização. Vamos ter uma agência para combater fogos, foi já promulgada de resto pelo Presidente da República. É a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais. Vai servir de alguma coisa? Epá, eu estou um bocadinho habituado neste país a que quando há um problema para resolver faz-se uma comissão, quando há uma situação para atacar cria-se uma agência. No caso, admito, a Proteção Civil é uma agência para este tipo de coisas e, portanto, eu sinceramente não percebo a necessidade de criar uma nova entidade para gerir este tipo de situações. Acho que a Proteção Civil devia ser dotada dos meios necessários para servir ela própria como agência para prevenção, luta, etc., contra os fogos florestais. Há entidades a mais e eu já no primeiro programa referi essa situação. Eu acho que há um dever cívico de limpeza das matas. Esse dever cívico é praticamente impossível de impor aos proprietários, até porque uma grande parte do terreno florestal ou da área florestal nem se sabe, em termos de cadastro, quem é o proprietário. Há uma impossibilidade prática dos municípios, e aqui estou, obviamente, ao lado da Associação Nacional de Municípios no que diz respeito a esta matéria, de proceder, quer por questões burocráticas, quer por questões financeiras, a este tipo de limpezas. E eu acho que há, de facto, aqui uma forma de resolver essa situação, através da tropa, através da criação de um serviço cívico de 6 meses, obrigatório para todos os jovens em idade militar. Sou um defensor dessa ideia e acho que isso poderia ajudar a resolver o problema. A criação da nova agência, pode ser que sim. Eu creio que a intenção do Governo é uma boa intenção. A intenção do Presidente da República ao promulgar esta nova agência é uma boa intenção. Agora, de facto, parece mais notícia para acalmar os ânimos. Quer dizer, tem mais impacto sobre a opinião pública dizer vamos criar uma agência que vai agora, sim senhor, tomar conta disto tudo, e nem mais um pinhal vai arder e mais não sei o quê. Isto tem muito mais impacto dizer não, nós vamos reforçar a Proteção Civil e dotá-las de meios de coordenação para que esta situação não se repita. Portanto, não dou grande valor, digamos Estamos a falar de uma espécie de marketing político. Um bocadinho de marketing político. E o António Costa é hábil nesse desidrato. Todos os ministros que dão um nível
que chegam a primeiro-ministro são hábeis nestas matérias políticas, não é? Mas António Costa, e só desviando aqui um bocadinho, conseguiu uma coisa inédita no Parlamento, não é? Que é a chamada geringonça, não é? Sim. Prova um bocadinho a capacidade negocial, eu calculo que conheça bem o atual Primeiro-Ministro. Conheço trabalhou bem. Com ele também, não é? Sim, na Câmara de Lisboa. O que é que tem achado de todo este governo? Tenho achado muito bem. Sendo socialista Não, também? mas independentemente de filiações ou simpatias partidárias, a gente tem que olhar para os números e olhar para o que é que as agências internacionais dizem, escrevem e falam. E basta ver isso para se perceber que, de facto, a atuação do Governo tem sido no sentido certo, não é? E, portanto, eu acho que este Governo tem tido, de facto, nestes 2 anos e tal, em que decorre a sua magistratura, a sua legislatura, este Governo tem tido uma atitude de facto, de grande desenvolvimento da economia nacional, de devolução às pessoas dos rendimentos que lhe tinham sido retirados e, acima de tudo, de criar uma perspectiva de futuro para Portugal no contexto europeu e no contexto mundial. Portanto, acho que tem sido esse o grande objetivo do Governo. Tem sido plenamente conseguido. Ao nível de contas públicas estamos efetivamente no bom caminho. O Ministro das Finanças tem sido um Ministro com grande capacidade e grande eficiência técnica, aliás reconhecida internacionalmente, e a prova disso foi o ataque que lhe fizeram internamente, porque em Portugal é assim, quando alguém se notabiliza em qualquer matéria, quer nacional, quer internacionalmente, há sempre um lobby. Estamos a falar dos bilhetes que para o Benfica. Estamos a falar dos bilhetes para o Benfica, foi o caso mais vergonhoso, digamos assim, em termos de conjugação do Ministério Social. Público, não. Voltamos Ministério atrás, Público, Comunicação Social, Direita, foi um conluio de uma série de corporações no sentido de atacar um homem que ganhou prestígio internacional. E a prova foi na sua nomeação para o cargo que tem em Bruxelas. E, portanto, acho que, efetivamente, o Governo está no bom sentido. Tem um aliado de peso, que é o Presidente da República também. Tem um aliado de peso, que é o Presidente da República. Aliás, é importantíssimo. Eu acho que o Presidente da República tem tido, ao longo do seu mandato, um comportamento exemplar. Se recandidatar, eu voto nele. Quando recandidatar e se continuar assim, não é? Fica feita a promessa. Tem sido, mas digo sem qualquer espécie de problema. Aliás, já votei nele na anterior. E tem pena... Aliás, já votei nele na anterior, porque achei que, quer para o país, quer para o governo de António Costa, era a melhor personalidade para ser Presidente da República. E tem pena que o PS não tenha apoiado Marcelo Rebelo de Sousa e tenha feito ali uma divisão com Maria de Lei. Foi complicada. A posição do PS nas últimas eleições presidenciais foi complicada, mas eu percebo que não tenha apoiado um militante do PSD, de outro partido. Agora, já não me admiro que numa segunda volta venha a ter esse tipo de apoio. Aliás, lembra-se que o PSD, numas eleições, apoiou o Mário Soares. Sim. Presidente ainda. Ex-presidente. Ex-presidente. Para terminarmos, as notícias do Valor Local deste mês, sei que quero destacar. Eu queria destacar, efetivamente, duas notícias. A primeira foi a homenagem que fizeram ao cónego João Canilho. Eu conheci muito bem o cónego João Canilho. Eu estava a trabalhar na Sugal nas férias de verão, quando o cónego João Canilho veio para a Zambuja, já há uns em 1968, salvo erro, há uns aninhos, e ele de facto trouxe, nos primeiros anos da sua permanência cá, trouxe uma nova visão da Igreja, até porque na altura a Igreja estava muito influenciada pela teologia do Papa Paulo VI, que era uma teologia muito interventiva em termos sociais,
e o Padre Canilho teve uma grande intervenção a nível social. Depois, talvez tenha enquistado um bocadinho ao longo de alguns anos, mas o que é facto é que fez uma obra social notável. Aliás, os 2 padres do nosso concelho têm os 2 uma obra social notável, eu tenho uma enorme admiração por eles. Propus que a Câmara lhes atribuísse a mais alta condecoração do município. 2001, 2002, foi por aí? Não, foi em 2007. 2007. Foi a medalha de honra do município, só há 4 pessoas que a têm. São os 2 padres, o padre Cónigo João Canilho, o padre António, o Sebastião Mateus Arenque e o Dr. Ortigão Costa. E acho que foi fez uma obra notável. Era um homem reservado, foi meu vizinho de Santos, mas era uma pessoa, depois de se conseguir entrar um bocadinho na sua intimidade, era uma pessoa de uma grande generosidade, era uma pessoa com sentido de humor e era uma pessoa, ao contrário do que se possa parecer, com muita tolerância relativamente às coisas, embora não o aparentasse. E, portanto, acho que foi, de facto, merecida a homenagem que se fez e que mereceu até a própria presença do Cardeal Patriarca, o que revela um pouco, de facto, do prestígio que o Cónigo João granjeou mesmo no interior da própria Igreja. E, portanto, esta seria uma das notícias que eu queria realçar. A outra notícia que apareceu no vossa última edição é a questão, aliás já me referi a ela, da obrigatoriedade de que o Governo quer atribuir aos municípios de limpeza das matas, não é? Primeiro, é uma clara ingerência do poder central no poder local, que são independentes um do outro, como sabe, não é? E, portanto, nessa perspectiva, acho ilegítimo. Segundo, do ponto de vista burocrático, não é realizável. Não é realizável, porque ou o Governo cria regimes de exceção relativamente às prestações de serviço, ou qualquer concurso que leva, no mínimo, 8 meses até se tornar efetivo. Portanto, entretanto, já passou o verão e já ardeu tudo. Em terceiro lugar, do ponto de vista financeiro para os municípios é incomportável. Portanto, se o Governo quer fazer isso, e eu acho que até teria alguma lógica que o fizesse, porque os municípios estão mais perto da população, devia fazer 3 coisas. Primeiro, negociar com a Associação Nacional de Municípios e não impor aos municípios esse tipo de situação por via legal. Em segundo lugar, porque é uma atribuição que não é uma atribuição municipal. A ideia com que ficamos, até porque já temos um presidente da Câmara de Pedrógão, segundo sei, arguido, a ideia com que ficamos é que os municípios são os culpados dos fogos, quando muitas das vezes são os terrenos do próprio Estado, e temos aqui bem perto a Mata Nacional das Virtudes, não é? Que às vezes, não sei em que estado é que está neste momento. Pois, essa coisa dos municípios serem arguidos, os presidentes de Câmara serem arguidos por causa de uma situação dessas, vem-se a reforçar aquilo que eu já penso há muito tempo. E que, como dizia o meu colega Moita Flores, que ser arguido, o que é que isso interessa? Não interessa nada a ninguém. Eu já fui arguido 28 vezes, uma vez que eu também fui constituído arguido com termo de apresentação e residência. É muito fácil. E, portanto, isso já se tornou uma coisa banal e comum. Eu acho que já não há nenhum presidente de Câmara que fique incomodado com o facto de Mas ser isso pode arguido. afastar, por exemplo, o exercício da política, ou seja, algo que se queira candidatar alguma coisa e que veja que só há entraves, vai acabando por divorciar um bocadinho os cidadãos, digamos assim, do exercício da política. Não, isso conjugado com uma série de outras situações, não vai criar, já criou. Que as pessoas
de maior qualidade se tenham afastado do exercício de qualquer cargo político. Joaquim Ramos, muito obrigado. Nada. 2 ao mês, Okay. voltamos para mais uns Obrigado, dedos. eu. Muito obrigado.